galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Maratona da Aprovação em São Paulo aqui da Medway. Hoje eu vou falar para vocês sobre o Einstein e como que é cobrado os três principais assuntos, os três principais focos da preventiva na prova do Einstein. Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, fiz minha residência de Medicina Preventiva e Social na Unicamp e sou uma das professoras de preventiva aqui da Medway. Fechou? Pessoal, a prova do Einstein, o que vocês precisam saber, além, claro, dos principais focos, é que é uma prova que ela tem um padrão mais de memorização, e isso está aplicado também na preventiva. Então aqui a gente vai ter questões que, de modo geral, não tem um enunciado muito comprido, de modo geral as perguntas são um pouco mais diretas, e a prova do Einstein, ela tem uma diferenciação das outras provas, porque ela gosta de cobrar, em alguns focos, alguns assuntos um pouco mais específicos, como, por exemplo, o índice de vulnerabilidade social e outros assuntos também que a gente pode ver aqui, que tem um quesinho um pouco mais específico que vocês vão ver ao longo da aula aqui, quando eu for mostrar para vocês nos três principais focos. Já começando então pelo primeiro, a gente está falando de níveis de prevenção. Então, bora primeiro dissecar aqui uma questão, depois eu abordo um pouco sobre esse assunto para vocês e trazendo também os diferenciais que a gente traz sobre isso no nosso Intensivo São Paulo. O tempo inteiro que eu tiver aqui na aula, estão vendo esse QR Code bem aqui? Acessem esse QR Code, a partir daí vocês vão ter mais informações sobre como que funciona o nosso Intensivo São Paulo, vão conseguir fazer um teste gratuito e vão conseguir também se inscrever para o curso. Fechou? Então bora lá. Essa era uma questão do Einstein de 2023, que trazia uma mulher de 43 anos de idade,
que tinha abstinência sexual há 15 anos e Papa Nicolau sem alterações significativas há 2 anos. Então, ela fez o Papa Nicolau dela há 2 anos e ele não tinha nenhuma alteração, ele estava normal, e eles davam essa informação para a gente sobre a abstinência sexual há 15 anos. Ela não pratica atividade sexual há 15 anos. Ela vai à consulta na UBS e ela está muito preocupada com o risco de câncer de colo uterino, porque ela teve uma vizinha que foi diagnosticada recentemente com essa afecção. E aí ele quer saber qual é a orientação mais adequada e ele traz para a gente aqui em cada uma das alternativas algum exame que é necessário ser feito ou não fazer nenhum exame e tudo mais, certo? Então, a gente teria essas 4 alternativas. Aqui, primeiro, eu vou discutir com vocês alguns temas importantes dentro do foco dos níveis de prevenção. Terminando isso, antes de entrar no próximo foco, eu discuto com vocês a questão, fechou? Então, bora lá, pessoal. O que vocês precisam dominar dentro do foco dos níveis de prevenção para o Einstein? Então, nesses 3 focos que eu trouxe para vocês, eu separei entre coisas que vocês precisam dominar, ou seja, coisas que costumam cair com muita frequência, não pode ir para a prova do Einstein sem saber, e também tem algumas coisas que não caem com tanta frequência assim, mas que já caíram, podem até já ter se repetido nos últimos 5 anos, então é importante vocês também saberem. Então eu dividi nessas 2 coisas, nessas 2 características aqui, o precisa dominar e o também é importante saber. Então, para os níveis de prevenção, o que vocês precisam dominar é os rastreamentos, e aqui um ponto de atenção é que no Einstein eles cobram tanto o Task Force quanto o Ministério da Saúde. Então, para o Einstein, vocês precisam saber as 2 regras, tanto o Ministério da Saúde quanto o Task Force, fechou? Vou lembrar um pouquinho aqui com vocês sobre isso. Próximo é o calendário vacinal. Então, o calendário vacinal, aqui vocês precisam saber, precisam ter muita atenção aos detalhes, precisa saber os efeitos adversos das vacinas, precisam saber se pode ter coadministração das vacinas, se a gente pode administrar elas em conjunto, precisa ter muita atenção para as atualizações que aconteceram nos últimos anos, porque são as coisas que o Einstein mais gosta de cobrar. Então, pessoal, fica bem claro que o Einstein tem um padrão mais de memorização nesse foco aqui dos níveis de prevenção. Isso fica muito claro porque o que eles vão cobrar aqui é exatamente as 2 coisas desse foco que exigem que vocês tenham uma memorização, que vocês lembrem qual é a faixa etária para um rastreamento específico, que vocês lembrem qual é o exame que precisa ser feito, que vocês lembrem também essas especificidades, esses detalhes das vacinações. Fechou? Então isso aqui, pessoal, não tem como ir para a prova do Einstein sem saber, sem dominar. Mas o que vocês também precisam saber? Os níveis de prevenção em si, né? Então, entender como é que é o modelo de Livell e Clark, o que é prevenção primária, secundária e terciária. Aqui eles têm aquele tipo de questão bem clássica que apresenta um exemplo e pede para vocês qual é o nível de prevenção que está sendo apresentado ali na questão. É importante saber também as características de um rastreamento, de um programa de rastreamento. Que características são essas? Acesso, agilidade, melhores evidências e informação. Isso aqui está lá na nossa aula do Intensivo São Paulo de Níveis de Prevenção do Einstein. Então, a gente traz com detalhes para vocês o que são esses conceitos. E também é importante saber a aplicabilidade, então, colocar em prática as ações de promoção. Por exemplo, o Programa Nacional de Controle de Tabagismo, que já foi cobrado pela prova do Einstein, a gente também aborda isso na nossa aula do Intensivo São Paulo. Então, olhem o que eu falei para vocês no começo da aula. O Einstein gosta de cobrar alguns aspectos bem específicos, não necessariamente são difíceis, porém são mais específicos e se vocês nunca viram, vocês vão ter dificuldade na hora da prova. Por isso que as nossas aulas do intensivo estão tão focadas em trazer essa especificidade de cada banca. Não faz sentido vocês estudarem para as outras provas algumas coisas tão específicas como essa que o Einstein cobra. Então, por exemplo, Programa Nacional de Controle de Tabagismo não é uma coisa que costuma cair em todas as bancas, mas no Einstein já caiu. Fechou? Então, é isso aqui que vocês precisam saber também. Agora, eu vou abordar com vocês alguns pontos que eu achei mais interessante, mais pertinentes de trazer para vocês sobre esse foco dos níveis de prevenção. A gente vai entrar neles e depois a gente volta para a nossa questão. Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês é uma base para o entendimento de vocês, que é relembrar o que é o modelo de Livell e Clark, que é o modelo de história natural da doença, é o modelo que ele olha para a doença em si e vê qual que é o percurso que essa doença faz dentro de um organismo, né? Então, desde antes da pessoa ter a doença, até depois, quando ela já tem a doença, e depois quando ela tem aquele período de convalescência que a gente chama, que é o período que ou ela se curou, ou ela faleceu por conta da doença,
ou a doença se cronificou, por exemplo, certo? Então, a história natural da doença, ela é uma linha do tempo, que a gente está vendo aqui, ó. Ela vem daqui do começo até o final. Então, a gente tem essa linha do tempo da doença. Aqui é o final da doença e lá é o começo da doença. E Livell e Clark, eles dividiram essa história natural da doença em 2 momentos, 2 períodos. O período que a gente chama de pré-patogênico e o outro período que a gente chama de patogênico. Então, no período pré-patogênico, aqui a pessoa, ela ainda não tem a doença e, mais ainda, ela ainda não tem nenhuma transformação do organismo dela que aconteceu por conta dessa doença. Então, o micro-organismo, por exemplo, se a gente está falando de uma bactéria, uma doença que é provocada por uma bactéria, o micro-organismo nem entrou ainda no organismo dela. Não houve nenhuma alteração patogênica no organismo dessa pessoa. Ou seja, no período patogênico, aqui, qualquer alteração que já aconteceu nessa pessoa, ela pode nem ter nenhum sintoma, mas ela pode já ter aquela doença ali instaurada nela, mesmo que ela não esteja sentindo nada. Fechou? Então, pensando nisso, nessas 2 divisões, a gente tem várias formas de atuar na prevenção relacionada a essa doença. Não só prevenir que a doença aconteça, mas também prevenir, por exemplo, algumas limitações, prevenir que tenha ali alguma complicação ou algo do tipo, ou prevenir que essa complicação piore. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente não está meramente falando de evitar que a doença comece, que a doença se inicie. É muito mais amplo do que isso. E aí, pensando nisso, eles dividiram em 3 níveis de prevenção: primária, secundária e terciária. São os únicos níveis de prevenção que existem? Não. Depois, outros estudiosos vieram e trouxeram a prevenção quaternária, que é evitar procedimentos desnecessários, a prevenção quinquenária, que é evitar o burnout nos profissionais de saúde, e dessa forma conseguir fazer com que os profissionais consigam dar a melhor saúde para o paciente deles, porque eles estão com saúde mental. Então, não são só esses. Mas para Livell e Clark, quando eles criaram esse modelo, era só primária, secundária e terciária. E o que é a prevenção primária? A prevenção primária, ela é a prevenção que vai atuar no momento pré-patogênico. Então, aqui a gente vai atuar realmente querendo evitar que aquela doença se instale na pessoa. E aí a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. A gente tem a promoção da saúde e a gente tem a proteção específica. A promoção da saúde é uma coisa muito mais geral do que a proteção específica. Como o próprio nome, proteção específica, já dá a entender que é uma coisa mais específica mesmo. Então, enquanto a proteção específica é uma proteção que ela é feita especificamente para uma doença, a promoção da saúde não. A promoção da saúde, ela visa dar saúde de forma global para as pessoas. Então, melhorar os hábitos de vida, melhorar a alimentação, começar a fazer exercício. Isso tudo é promoção à saúde. Já a proteção específica, um belo exemplo são as vacinações. A vacina ela é específica para uma doença. A pessoa já tem a doença? Não, eu estou evitando que ela tenha a doença ao tomar a vacina. Mas essa vacina é para uma doença específica. Então, a gente pode configurar como uma proteção específica, que é um dos tipos de prevenção primária. Já olhando para o período patogênico, então aqui a pessoa ela já tem alguma alteração patogênica no organismo dela, aqui a gente divide entre secundária e terciária, os níveis de prevenção. Na secundária, a gente está olhando para um momento da história natural da doença mais inicial. Então, aqui a gente vai se preocupar em fazer um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, inclusive os programas de rastreamento também entram aqui. Então, no programa de rastreamento, a gente está fazendo ali um exame para avaliar se a pessoa tem aquela doença, mesmo que ela não tenha nenhum sintoma. Então, para eu fazer um rastreamento, eu vou fazer ele numa população que está assintomática. A ideia é encontrar aquela doença o mais rápido possível, sem a pessoa nem ter tido sintomas ainda. Assim, a gente consegue atuar de uma forma muito rápida, de uma forma muito eficaz e de forma que a pessoa não tenha nenhum problema causado por conta daquela doença. Então, a gente vai atuar de forma bem precoce. Mas eu também posso fazer um diagnóstico que é precoce, sem ser exatamente um rastreamento. Então, a pessoa está no início da doença, ela já tem algum sintoma, e aí eu vou lá, faço os exames necessários e identifico que ela tem aquela doença em específico. Eu não posso falar que é um rastreamento, porque ela não estava assintomática, mas não deixa de ter o mesmo valor do rastreamento nesse sentido de fazer um diagnóstico precoce e a gente conseguir atuar de forma mais rápida possível. O tratamento precoce também entra aqui.
Então, eu identifico uma doença na pessoa, essa doença está no nível bem precoce, e eu fazer esse tratamento precoce também configura como uma prevenção secundária. Eu vou, inclusive, por conta desse tratamento, evitar, limitar as invalidez que essa pessoa pode vir a ter no futuro. Então, quando eu começo um tratamento, a pessoa não tem nenhum tipo de complicação ainda, ela não tem nada que ela necessite ainda, por exemplo, de uma reabilitação, porque isso aqui seria terciária, ela não tem complicações, eu estou evitando que a complicação se instale. Então, isso é prevenção secundária, limitar a invalidez da pessoa. Agora, se a pessoa já tem alguma complicação, se ela já tem uma necessidade ali de ser reabilitada, de voltar a ter uma qualidade de vida, aí eu já não estou mais falando da prevenção secundária, aí eu já estou falando da prevenção terciária. Então, a prevenção terciária é quando a palavra-chave da prevenção terciária é reabilitação. Então, é eu diminuir uma complicação que já está instalada. Então, quando eu estou atuando numa pessoa que não tem nenhuma complicação e eu quero evitar que essa complicação se instaure, secundária. Se ela já tem a complicação e eu quero evitar que essa complicação piore, e eu quero também fazer com que essa complicação, na verdade, melhore, regrida, aí a gente está falando de reabilitação, estamos falando de prevenção terciária. Fechou? Fiz aqui as bases com vocês sobre os níveis de prevenção, sobre o modelo de Livre-Clark. Agora eu quero retomar alguns rastreamentos mais importantes, trazendo tanto o que o Task Force fala, quanto o que o Ministério da Saúde fala. O primeiro que eu trouxe para vocês é o rastreamento de osteoporose. E o rastreamento de osteoporose, ele não é recomendado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde fala que há um grau de recomendação D, que é um grau de recomendação aqui que não é indicado fazer o rastreamento da osteoporose, o rastreamento especificamente. Então, para o Ministério da Saúde, não há recomendação de fazer nenhum tipo de screening para osteoporose. Não confundam, às vezes a gente vai ter no nosso consultório um paciente que precisa fazer densitometria e tudo mais, não significa que eu estou fazendo um rastreamento nessa pessoa. A pessoa, se ela já vem para mim com sintomas de osteoporose, isso não é mais rastreamento. Já estou fazendo ali os exames necessários para eu abordar essa doença que ela está tendo, que provavelmente é uma osteoporose. Então, o que não é para fazer pelo Ministério da Saúde é a densitometria e outros exames de rastreamento para osteoporose sem a pessoa ter sintoma nenhum, porque é isso que é um rastreamento. Fechou? Então, o Ministério da Saúde não fazer. Para o Task Force já é diferente. Então, o Task Force, que é um programa americano, né? Então, é um serviço de rastreamentos dos Estados Unidos, eles costumam ter algumas ações um pouco mais exageradas, não exageradas, não estou falando no sentido ruim da palavra, mas eles costumam fazer mais procedimentos do que o Brasil. O Brasil, o Ministério da Saúde, costuma ter ações mais recatadas, ações mais menores do que as ações que o Task Force costuma fazer. O Task Force costuma dizer para fazer mais rastreamentos do que o Ministério da Saúde, é isso que eu quero dizer. Então, para o Task Force, a gente vai sim fazer o rastreamento da osteoporose, e aí eles falam que é a periodicidade não, mas as pessoas que vão receber esse rastreamento seriam, idealmente, as mulheres de 65 anos, mais de 65 anos. Caso a gente tenha uma mulher com menos de 65 anos, que já esteja em menopausa e também já tenha um risco aumentado para osteoporose, então a gente vai fazer uma avaliação clínica dessa mulher. E aí, se ela tiver esse risco aumentado de osteoporose e também tiver pós-menopausa e tiver menos de 65 anos, aí a gente vai fazer também o rastreamento. Se ela tiver mais de 65 anos, não precisa ver nada disso, do histórico nem nada, já é para fazer. Isso é o que o Task Force fala. De quanto em quanto tempo eu preciso fazer o exame entre 4 a 8 anos de espaçamento entre eles. Aí o Task Force não fala especificamente o período exato, ele dá esse tempo aí de 4 a 8 anos e aí o médico vai avaliar o que ele acha mais adequado. Qual o exame a ser feito? Densitometria óssea. E para o Task Force, o grau de recomendação aqui é grau B, então há um indício de uma indicação para fazer. Por esse grau de recomendação, é recomendado fazer. Não é a maior recomendação do mundo, porque o grau de recomendação maior seria o grau A, mas no grau B ainda há essa recomendação, tá? Então, enquanto no Ministério da Saúde o grau de recomendação é D, aqui para o Task Force eles botam o grau de recomendação B de bola. Próximo é o rastreamento de câncer de colo uterino.
Câncer de colo uterino é um rastreamento que ele é super bem colocado, a gente tem altos indicativos de que é um rastreamento populacional muito benéfico para a população, diminui muito a mortalidade por conta do câncer de colo uterino, então é um rastreamento que precisa ser feito mesmo a nível populacional. Quem é que vai fazer o rastreamento do câncer de colo uterino? Mulheres de 25 a 64 anos de vida que já tenham iniciado a vida sexual em algum momento da vida. Então, iniciou a vida sexual, se ela já tem mais de 25 anos, aí a gente já vai fazer o rastreamento do câncer de colo uterino. Se ela tem, por exemplo, menos de 25 anos, mas ela já iniciou a vida sexual, é para fazer? Não, porque é só quando ela tiver 25 anos. Se ela tem 30 anos, mas nunca teve vida sexual ativa, é para fazer? Não, só se tiver iniciado a vida sexual. Por quê? Porque o câncer de colo uterino está muito ligado à infecção pelo HPV. E o grande motivo de infecção pelo HPV é a vida sexual. Então, é por isso que há essa correlação entre o câncer de colo uterino, o rastreamento, e o início da vida sexual. Qual é a periodicidade? A gente vai fazer o exame, que é a colpostologia oncótica, a gente faz o preventivo por 2 anos consecutivos, faz no primeiro ano, faz no segundo ano. Se tiver normal, os dois, se ambos estiverem normal, aí a gente pode começar a espaçar e a gente começa a fazer de 3 em 3 anos, fechou? Então, essa é a periodicidade do rastreamento. Grau de recomendação, falei para vocês, esse é um rastreamento que está muito focado, a gente sabe muito das evidências dele, então o grau de recomendação A é o melhor de todos. Isso que eu falei para vocês é sobre o Ministério da Saúde. E para o Task Force, qual que é a diferença? Aqui a gente tem algumas diferenças singelas, por exemplo, quando a gente vê aqui a idade muda. Lá era de 25 a 64, agora é de 21 a 65 anos. Então começa mais cedo, começa nos 21 anos. Qual que é a periodicidade do exame? Aí eles dão várias possibilidades. Então eles falam que entre os 21 e os 29 anos, a gente vai fazer aqui a colpostologia oncótica, faz o preventivo mesmo, a cada 3 anos. Então já começa fazendo de 3 em 3 anos. Entre 30 e 65 anos, aí vai ser qualquer um desses exames abaixo. Colpostologia oncótica, o teste de detecção para HPV, ou o que a gente pode chamar de co-testing, co-testagem. Fazer a citologia, né, a colpostologia, mais o teste do HPV. Então, fazer esses dois aqui de cima. Então, tem essas 3 possibilidades. Faz a colpostologia oncótica, o teste de detecção de HPV, ou os dois juntos. Aí, a periodicidade vai mudar. Colpostologia oncótica, o indicado é de 3 em 3 anos, o teste de HPV a cada 5 anos. Se quiser fazer os dois, o indicado é se fazer a cada 5 anos. Grau de recomendação é grau A. Então, também tem o melhor grau de recomendação possível para o Task Force. Próximo é o rastreamento de neoplasia coloretal. Câncer coloretal também é outro que está muito bem recomendado. Perceba aqui que tem um grau de recomendação A também. E aqui a gente vai fazer para adultos entre 50 e 75 anos. Só pela faixa etária mesmo a gente já indica. Periodicidade de 1 a 2 anos. Aí o médico avalia o que ele acha que é mais adequado para cada paciente. Qual que é o exame? Aqui a gente pode fazer vários no Brasil. A gente pode fazer o sangue oculto, pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou retossigmoidoscopia. Qualquer um dos 3 está super ok. A gente acaba fazendo geralmente sangue oculto nas fezes porque é mais barato, né? Mas os 3 são super adequados. Então, tem de 50 a 75 anos, a gente vai fazer qualquer um desses 3 exames com a periodicidade de 1 a 2 anos entre cada um deles. Grau de recomendação A, como eu falei para vocês. E qual que é a diferença para o Task Force? O Task Force ele não vai começar aqui nos 50 anos, eles vão começar nos 45 anos, eles começam mais cedo também aqui para o câncer coloretal. E aí eles têm várias possibilidades de exames também, igual tinha lá no câncer de colo uterino, aqui também tem várias possibilidades. Então a gente pode fazer com uma periodicidade de 1 a 1 ano o teste fecal, de 5 em 5 anos a colonografia, que é uma tomografia, de 5 em 5 anos a sigmoidoscopia flexível, ou ainda a gente pode fazer de 10 em 10 anos, se a gente fizer a sigmoidoscopia flexível com teste fecal anual. Então faz o teste fecal anualmente e adiciona também a sigmoidoscopia de 10 em 10 anos. Por fim, também há a possibilidade de fazer só a colonoscopia de 10 em 10 anos, também seria adequado. Qual que é o grau de recomendação? Aqui a gente tem graus de recomendação diferentes a depender da idade que a gente está fazendo o exame no paciente, o rastreamento. Se a gente estiver fazendo de 50 a 75 anos, que é igual que o Ministério da Saúde indica,
aí vai ser A, vai ser a melhor recomendação possível. Agora, considerando aquela faixa etária mais nova, dos 45 aos 49 anos, que é o que o Task Force coloca de forma extra, né, de forma a mais do que o Ministério da Saúde coloca, aí ele tem um grau de recomendação menor. O grau de recomendação desce para B, que ainda há recomendação, mas é um grau de recomendação menor do que se a gente fizesse dos 50 aos 75 anos, certo? Então, aqui seria rastreamento de neoplasia coloretal. Próximo é o rastreamento de neoplasia de mama. Então, câncer de mama, o que o Ministério da Saúde fala? Eles falam para a gente fazer entre 50 e 69 anos nas mulheres, e a ideia aqui é fazer um exame de 2 em 2 anos. Que exame? Mamografia. E aqui, pessoal, muita atenção, porque muitas vezes as bancas pedem de vocês para fazer um rastreamento antes dessa idade aqui, e aí eles vão lá e colocam para fazer, por exemplo, um ultrassom de mamas. Duas coisas que vocês têm que saber. A idade é essa e ponto final, não é para fazer antes disso. Pode haver necessidade de fazer um ultrassom de mama por outros motivos? Pode haver. Porém, para fazer rastreamento é só nessa idade aqui. E o único exame de rastreamento para câncer de mama é a mamografia. Vou repetir, o único exame de rastreamento do câncer de mama é a mamografia. O ultrassom não é rastreamento de câncer de mama. Independente da idade, ele não vai ser adequado para ver se há para rastrear o câncer de mama. Ah, Marina, mas antes dos 50 anos, a mamografia não funciona, a gente não consegue ver nada por conta da densidade da mama. Tudo bem, não é para fazer rastreamento antes dessa idade, então a gente não vai precisar mesmo fazer a mamografia antes dessa idade. É isso mesmo. Grau de recomendação B, está indicado, mas não é a maior indicação do mundo. Task Force, o que é que muda? A idade. Enquanto no Ministério da Saúde era até os 69 anos, para o Task Force a gente vai ampliar até os 74 anos. Então a gente continua fazendo o exame até os 74 anos. Também é de 2 em 2 anos, também é mamografia, também é grau de recomendação B. Fechou? Vamos para o próximo, que é câncer de próstata. Esse é o mais polêmico de todos. Pelo Ministério da Saúde, não há indicação de fazer nenhum rastreamento para câncer de próstata. Não é recomendado, grau de recomendação D. Quando a gente vê a nível populacional, fazer o rastreamento de câncer de próstata, na verdade, aumenta a mortalidade desses pacientes, a nível populacional mesmo. Então, quando a gente pesa o risco de se fazer o rastreamento populacional e o benefício de se fazer esse rastreamento, é muito mais adequado não fazer o rastreamento, tá certo? Marina, mas por que isso acontece? Porque o primeiro exame, o rastreamento em si, de fato, ele não é um exame que vai trazer nenhuma mortalidade alta, né? É o PSA, é o toque retal, tudo bem. Só que, se ele vier positivo, o próximo exame a ser feito já é uma biópsia de próstata, que já é um exame que tem ali alguns efeitos colaterais ruins, como, por exemplo, sangramento retal e outras coisas desse tipo. Depois da biópsia de próstata, os próximos passos muito provavelmente vão ser já mais invasivos ainda. Fazer uma ressecção, fazer uma prostatectomia também, e aí acaba que esses outros procedimentos, eles têm uma mortalidade elevada. Quando a gente vê o outro lado, pessoas que não fizeram rastreamento, têm câncer de próstata, mas nunca nem descobriram que teriam esse câncer de próstata, elas acabam morrendo por outras causas e nem descobrem que tem um câncer de próstata. Então, quando a gente pesa a nível populacional, é importante falar isso, a gente está vendo o nível populacional mesmo, não há um benefício de fazer o rastreamento, tá certo? Ele acaba aumentando a mortalidade, quando na verdade o maior objetivo do rastreamento é diminuir a mortalidade por conta daquela doença, tá? E o que o Task Force fala? Eles indicam sim que seja feito o rastreamento para os homens de 55 a 69 anos, não há uma periodicidade definida, fica a critério médico, e o exame que eles indicam é o PSA. E aí, quando a gente vê o grau de recomendação, vocês perceberam que eu falei até aqui só coisas que eram antes do C? Era tudo A e tudo B. Agora a gente vê um C. No C, no grau de recomendação C, a gente vai fazer, há uma possibilidade de fazer o rastreamento, porém, não é para fazer esse rastreamento em todo mundo. Eles indicam que seja feita uma decisão compartilhada com o paciente, explicando todos os riscos e benefícios daquele rastreamento, e se o paciente topar, tendo toda a noção dos riscos e benefícios, aí é indicado fazer, obviamente avaliando a clínica de cada caso, avaliando caso a caso mesmo. Então, mas o Task Force indica, existe essa indicação de fazer rastreamento, enquanto que para o Ministério da Saúde
categoricamente não é para fazer nenhum rastreamento para câncer de próstata. Fechou? Pessoal, então voltando aqui para a nossa questão que a gente falou lá no começo da aula, a questão sobre rastreamento de câncer de colo uterino. E aí essa questão, ela trazia, né, uma mulher que tinha essa informação específica, uma abstinência sexual há 15 anos. E eu tenho certeza que vocês olharam essa questão e ficaram confusos. Poxa, ela está na faixa etária, tanto do Task Force quanto do Ministério da Saúde, então a gente precisa fazer o rastreamento do câncer de colo uterino. Aí vocês chegavam aqui na nossa alternativa e não tinha a compositologia oncótica, né? O que a gente tinha aqui era o teste de DNA de HPV, que poderia ser indicado pelo Task Force, mas a compositologia oncótica, por exemplo, não tinha. Mas o que tem de especificidade aqui? A gente tem uma mulher que ela estava em abstinência sexual há 15 anos, e o que a gente tem de informação é que a lesão por HPV, ela aumenta o risco de evoluir em 20%, em evoluir para forma grave, mas, em média, 10 anos. Então, como ela está em abstinência sexual há 15 anos, e eu falei para vocês que o motivo do HPV, o motivo do câncer de colo uterino muitas das vezes é o HPV, e o HPV ele é adquirido por conta da relação sexual, se geralmente, em média, a pessoa vai evoluir para o câncer em 10 anos, já para um câncer grave, já teria aparecido nessa compositologia oncótica dela de 2 anos atrás, que ela fez, que já teria aparecido alguma alteração. Porque se ela tivesse com o câncer de colo uterino, isso teria acontecido por alguma exposição que essa mulher teve há mais de 15 anos. Então, já teria aparecido. Então, a gente consegue, clinicamente, com segurança, afirmar que essa mulher ela não está sob risco de ter um câncer de colo uterino. Então, não há necessidade de fazer o rastreamento para essa mulher. Essa era o raciocínio que o Einstein queria que vocês fizessem. Porém, eu super entendo que vocês tenham ficado confusos com isso. A gente, inclusive, nesse ano, a gente deu uma proposta de recurso para vocês, mas o Einstein não adotou. Então, pessoal, o que a gente teria que olhar aqui com esse olhar mais crítico aqui para essa questão? Então, a gente teria aqui, das 4, as únicas possibilidades, essas 2 de baixo não seriam possibilidades, a gente poderia indicar para ela o teste de DNA HPV, ou falar que não havia indicação de coleta cérvico-vaginal, não tem indicação de coleta ali da compositologia oncótica. E aí, o senso crítico é, bom, se é uma mulher que não há risco nenhum de ter o câncer de colo uterino, e pelo Ministério da Saúde, esse aqui não é um teste possível para a gente realizar para ela, a gente vai ter que fazer ali, vai ter que assinalar a alternativa A. Dentre as 4, essa seria a alternativa mais correta, certo? Então aqui vocês tinham que ter esse senso crítico que o Einstein pede, olhar com essa especificidade que o Einstein pede também, tá certo? Era uma questão difícil, que ela fugia do padrão de normalidade ali da maioria das questões das provas de residência, mas o Einstein cobra de vocês esse olhar mais específico, certo? Finalizamos níveis de prevenção. E agora vamos para o próximo, que é perfis e indicadores demográficos. Então, qual é a questão que eu trouxe para vocês aqui dentro disso? Era uma questão sobre a tripla carga de doenças. Então, eles traziam aqui um pequeno trecho dizendo aqui sobre a situação de saúde no Brasil, que teve uma transição demográfica e epidemiológica, e aí que no sistema brasileiro, no sistema de saúde brasileiro, ele está respondendo, ele precisa responder pela tripla carga de doenças. E ele quer que vocês indiquem aqui qual das alternativas não traz uma coisa que acontece com a tripla carga de doenças. Então, qual das alternativas abaixo não se aplica à tripla carga de doenças? E aí ele trazia essas 5 alternativas aqui, que tinha aumento de fatores de doenças crônicas, como, por exemplo, tabagismo, sedentarismo, aumento de violência e mortalidade por causas externas, que são causas acidentais ou causas violentas, né? Isso é o que a gente chama de causas externas, aumento da mortalidade materna e perinatal, presença de doenças infecciosas e parasitárias e o aumento das doenças crônicas pelo envelhecimento das pessoas. Então aqui vocês tendo um conhecimento do que é a transição epidemiológica e a transição demográfica, vocês já sabiam responder essa questão, mas já sabendo o conceito de tripla carga de doença, também era super simples de responder. Outra forma de responder era tendo um conhecimento sobre os indicadores de mortalidade, mas vamos deixar para depois que eu trouxer algumas informações sobre esse foco, a gente volta nessa questão e discute ela. Então, o que vocês precisam dominar dentro dos perfis e indicadores demográficos para o Einstein? Primeira coisa, que é uma coisa que eles trazem de forma mais específica, é a vulnerabilidade. Isso está na nossa aula do Intensivo São Paulo,
não deixem de acessar aqui o QR Code para saber mais informações sobre esse nosso curso. Então, vulnerabilidade, vocês têm que saber o quê? O que é vulnerabilidade? Qual é a importância da vulnerabilidade, de a gente conhecer as vulnerabilidades das pessoas e a importância para a saúde também. E, mais especificamente, vocês tinham que saber sobre o índice de vulnerabilidade social, que é um índice que ajuda a gente a compreender o quanto que a nossa sociedade está vulnerável. Vou falar sobre isso para vocês hoje aqui, dentro dessa nossa aula da Maratona da Aprovação. Outra coisa que vocês também precisam saber, precisa dominar, que é também uma coisa que está na nossa aula do intensivo, são as transições. Tanto a transição epidemiológica, com esse foco na tripla carga de doenças, como vocês bem viram na nossa questão, e a transição demográfica também, né? Lembrando que a transição epidemiológica ela vai tratar sobre as doenças que assolam a nossa população, sobre a saúde e doença, e como que isso vai mudando ao longo do tempo. E a transição demográfica fala sobre como que a nossa população está organizada e quais são as características dessa população. População envelhecida, população morrendo mais, morrendo menos, nascendo mais gente, altas taxas de fecundidade, baixas taxas de fecundidade e tudo mais. Fechou? Mas vocês também precisam saber algumas outras coisas. Por exemplo, os indicadores demográficos já caíram na prova do Einstein, com um foco bem direcionado para a epidemiologia desses indicadores, como que estão os indicadores na nossa população e a interpretação também desses indicadores. Eles trazem ali alguns indicadores e pedem para vocês interpretarem o que esses indicadores estão trazendo. Além disso, é importante vocês saberem também quais são os atributos dos indicadores que são importantes, aliás, atributos que os indicadores precisam ter para a gente dizer que são bons indicadores, que são validade, relevância, mensurabilidade e outros atributos também, tá? Então, trouxe para discutir com vocês o IVS, que é o Índice de Vulnerabilidade Social, que de longe é o que o Einstein mais gosta de cobrar dentro do foco de perfis de indicadores demográficos. Então, o Índice de Vulnerabilidade Social, ele vai ter aqui 3 dimensões. Então, é um índice que ele vai abordar essas 3 dimensões de vulnerabilidade social. Essas 3 dimensões, elas vão ser aplicadas no IVS com pesos diferentes, então cada uma vai ter peso diferente, e dentro de cada uma dessas dimensões, dessas 3 dimensões, a gente vai ter vários indicadores. Então, uma dimensão vai ter X indicadores, a outra dimensão vai ter Y indicadores e a outra vai ter Z indicadores. Varia mesmo de cada dimensão para dimensão. Não é fechado o número de indicadores que tem, não é igual o número de indicadores, é fechado quais são os indicadores em cada uma das dimensões, mas não é 10 em um, 10 em outro, 10 em outra. Há indicadores específicos em cada uma delas. E aí, esses indicadores dentro de cada dimensão também tem um peso que varia. Então, a gente vai colocar um peso diferente para cada um desses indicadores, a depender da importância que esse indicador tem para nos dizer como que é a vulnerabilidade daquele local. Vou trazer alguns exemplos, isso vai ficar mais claro para vocês. E aqui, para entender o que esse indicador está falando para a gente, esse índice, a gente vai ver o valor que o índice tem. Quanto maior o valor, maior a vulnerabilidade daquela população. Então, a gente vai ler esse IVS, o Índice de Vulnerabilidade Social, a partir do que a gente chama de faixa de vulnerabilidade social, que é basicamente falar que esse índice vai variar de 0 até 1, e quanto maior for esse indicador, esse índice, quanto mais próximo de 1, mais alta é a nossa vulnerabilidade. Então, a gente vai ter ali, se a gente tiver de 0 até 0,2, a gente vai dizer que a gente tem um índice com um local com uma vulnerabilidade muito baixa, que é o melhor dos cenários. Se tiver de 0,2 a 0,3, a gente pode falar que é baixa vulnerabilidade, depois a gente tem média vulnerabilidade, alta vulnerabilidade, e depois a muito alta vulnerabilidade, certo? E aí, como é que a gente lê, então, quais são os indicadores que estão dentro de cada uma dessas dimensões do índice de vulnerabilidade social? Então, vamos ver cada uma dessas dimensões. A primeira vai avaliar a infraestrutura urbana daquele local, daquela população. O que é que vai ter aqui, então? Vai ter indicadores que me mostram sobre a coleta de lixo, sobre a água e esgoto inadequados, sobre o tempo de deslocamento da casa para o trabalho, porque isso mostra o quanto que o local, aquela cidade ou aquela região tem uma infraestrutura inadequada. Se eu demoro muito para chegar no meu trabalho, tem alguma coisa errada. A gente tem que investir, por exemplo, em meios de transporte que sejam mais eficientes. Então, cada um dos indicadores que tem aqui, eles podem ter pesos diferentes. E aí, a gente faz esses pesos todos, a partir disso, cria, então, essa nossa dimensão em infraestrutura urbana,
E aí a gente passa para a próxima, que é a dimensão capital humano. Então a gente tem a dimensão da infraestrutura urbana, a dimensão do capital humano e a dimensão da renda e trabalho. Então essas 3 dimensões vão ter pesos diferentes, e aí a gente calcula cada uma das 3 dimensões, botamos o peso diferenciado de cada uma delas, e aí juntando essas 3 dimensões a gente tem aquele númerozinho que varia de 0 a 1, que a gente diz que a gente consegue dizer que é o índice de vulnerabilidade social. Só voltando aqui então nas outras 2 dimensões que faltaram, a dimensão capital humana, esse capital é no sentido de capta, cabeça, tipo PIB per capita, é por cabeça, por pessoa. Então, a dimensão capital humano, que ela olha então para os indicadores da população, ela vai trazer aqui então sobre mortalidade, sobre crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola, pessoas que não estudam, não trabalham e possuem baixa renda, crianças de 6 a 14 anos fora da escola, mães jovens, mães que não têm o fundamental, mas têm filhos com menos de 15 anos, analfabetismo e crianças em domicílio em que ninguém tem fundamental completo. Então, cada um desses aqui é um indicador, e aí somando esses indicadores, e cada um tem o seu peso específico, a gente tem o indicador, a dimensão do capital humano. Por fim, a dimensão renda e trabalho vai trazer aspectos da renda e do trabalho das pessoas. Então, pessoas que têm renda menor ou igual a R$ 255, baixa renda ou dependente, ou uma renda que é dependente de idosos, desocupação, trabalho infantil e uma ocupação informal de uma pessoa que não tem ensino fundamental. Então, percebam que cada dimensão dessas traz um aspecto que nos indica se há uma vulnerabilidade aumentada ou não naquele local. Então, entendendo isso, faz sentido para vocês o quanto que esse índice olha de forma bastante complexa para a nossa população, para identificar se é uma população que está em vulnerabilidade. Fechou? Isso era o que eu queria falar sobre vulnerabilidade social. Temos ainda que falar sobre a tripla carga de doenças, que é uma outra coisa que é uma coisa que vocês precisam dominar para a prova aqui do Einstein. Então, pessoal, o que aconteceu é que quando a gente começou a ter, quando os países começam a ter a transição epidemiológica, que é a transição que vai mostrar como que varia a carga das doenças na população ao longo do tempo, a gente observa que há, de modo geral, uma mudança nesse padrão. Então, a gente deixa de ter um padrão muito mais voltado para doenças infectoparasitárias e começa a ter um padrão muito mais voltado para doenças crônicas e doenças degenerativas. Por quê? Por conta de mudanças no padrão de vida da população, mudanças na alimentação, por conta de um envelhecimento populacional. Porém, isso foi o que aconteceu nos países que tiveram essa transição epidemiológica décadas e décadas atrás. Os países que hoje são considerados países desenvolvidos, países europeus e tudo mais. O que aconteceu nos países que passaram pela transição epidemiológica mais recentemente, há pouco tempo, como o Brasil, por exemplo, é que essa transição epidemiológica aconteceu de forma muito mais rápida. Ela aconteceu de uma forma muito desorganizada e aconteceu em conjunto com uma urbanização também muito rápida e também muito desorganizada. Então, isso faz com que a gente tenha uma mudança de padrão, tendo esses novos padrões de doenças crônico-degenerativas, porém, a gente mantém alguns aspectos do padrão antigo, de doenças infectoparasitárias e também de causas externas. É exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que está aqui nessa tabela. Então, a tripla carga de doenças é o que acontece nesses países que estão nesse processo de transição epidemiológica, que aconteceu mais tardiamente e muito desenfreada. E o nome já diz, tripla carga de doenças. São 3 coisas que estão acontecendo em coexistência. O que são essas 3 coisas? A primeira é essa manutenção das doenças infectoparasitárias e também doenças relacionadas à saúde reprodutiva. Então, são problemas que já existiam, mas ainda não foram solucionados. Óbvio que teve melhoras, a gente pode dizer que há melhorias, porém, eles ainda estão presentes na população. Outra coisa é a presença das doenças crônicas não transmissíveis. Então, por conta da presença de fatores de risco como obesidade, sedentarismo, os maus hábitos alimentares, tabagismo e alcoolismo, essa mudança no padrão de vida das pessoas e o envelhecimento faz com que a gente tenha tido um aumento nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente, apesar de manter as doenças infectoparasitárias, agora a gente tem também doenças crônicas não transmissíveis. Por fim, há um padrão aí de causas externas
bastante elevadas. A gente tem muita prevalência de problemas de causas externas, que, relembrando de novo, são as violências, tanto violência interpessoal entre entre pessoas diferentes, quanto violência autoprovocada, por exemplo, suicídio e automutilação, e também os acidentes, então acidentes de trânsito, acidentes de trabalho e tudo mais, tudo entra no que a gente chama de causas externas. Eles têm aumentado principalmente por conta dessa urbanização intensa, acelerada e desorganizada que eu falei para vocês. Então, esses 3 fatores aqui em coexistência é o que a gente chama de tripla carga de doença, que é uma coisa que acontece no Brasil, que é o que a questão trouxe para vocês, e que é uma coisa que, por acontecer no Brasil, o nosso sistema de saúde brasileiro, nosso sistema de saúde, precisa olhar para isso e precisa responder por essa tripla carga de doenças. E aí, quando a gente olha para a nossa questão, aí a gente consegue com tranquilidade afirmar que a correta é a alternativa C. Porque, olhem só, na alternativa A fala o segundo fator que eu trouxe para vocês, que é esse aumento dos fatores de doenças crônicas, e ele explica também por motivos corretos. Fala também sobre o aumento da violência e mortalidade por causas externas. Perfeito, há um aumento das causas externas, que entra tanto as violências quanto os acidentes. Aqui na D, fala que há ainda a presença de doenças infecciosas e parasitárias. Vimos lá também na tripla carga de doença, e ele traz também doenças que estão presentes na nossa população com alta prevalência. A dengue, nem preciso falar que está super prevalente, H1N1, a malária, a hanseníase e a TB também. Por fim, fala sobre o aumento das doenças crônicas, que é a mesma coisa que fala aqui na alternativa A, só que ele fala também o outro motivo da gente ter um aumento das doenças crônicas, que é o envelhecimento da nossa população. Tudo certo. E aí lá no começo da aula, no começo dessa parte da aula, eu falei para vocês que sabendo sobre os indicadores de mortalidade, vocês também podiam achar que estava incorreta a alternativa C. Porque aqui na alternativa C, a gente tem que incorreta, porque ele pediu incorreta, né, gente? Mas é a nossa alternativa correta. Então, na letra C, ele fala que houve um aumento da mortalidade materna e perinatal. Porém, apesar da gente ter um indicador ruim de mortalidade materna, é um indicador que ele sobe e desce, horas está bem, horas está ruim, bom, horas está ruim. Então, a gente até poderia suspeitar que seria o aumento de mortalidade materna, se a gente não soubesse nada de tripla carga de doenças. Porém, a mortalidade perinatal, ela, da mesma forma que a mortalidade infantil, a gente tem visto que ela vem diminuindo. Então, a gente não poderia dizer que houve um aumento da mortalidade perinatal. Nem seria correto falar que há um aumento da mortalidade materna também. O que a gente observa é um padrão de sobe e desce, melhora, piora, de modo geral, há até uma certa melhora, mas é uma melhora muito discreta. Então, só por isso, a C já estaria incorreta, porque não é correto falar que houve aumento desses 2 indicadores. Porém, independente de tudo, não é esses fatores aqui de mortalidade materna e perinatal não fazem parte do que a gente chama da tripla carga de doenças. São só os outros mesmo. Então, essa acabava que era uma questão tranquila aqui que o Einstein trouxe. Não tem nada de aspecto mais específico que o Einstein costuma cobrar. Esse foi um foco que, no ano de 2020, o Einstein cobrou de uma forma super tranquila. Beleza? Pessoal, agora vamos para o último foco entre os 3 que mais caem aqui na prova do Einstein, que são as classificações dos estudos epidemiológicos. E aqui, o que o Einstein costuma cobrar, como que ele costuma cobrar? É um padrão bem parecido com o que está nessa questão aqui, que é trazer um estudo, como que o estudo foi feito e pedir para vocês assinalarem qual é o tipo de estudo que a gente está olhando aqui. Então, é bem direta ao ponto. Então, aqui a gente tinha, nessa questão de 2021, um estudo onde foram recrutadas mulheres que tinham risco de obesidade e aí elas foram agrupadas por sorteio e receberam 2 tipos de intervenção. Um grupo recebeu exercício físico regular e dieta hipocalórica. E aí, a gente teve, depois de 30 dias, a avaliação sobre esse desfecho aqui, que foi a perda de peso, e aí ele queria saber que tipo de estudo era. Questão super tranquila. E aí, então, ele basicamente está falando pra gente que aqui eles fizeram uma intervenção em 2 grupos que foram alocados por sorteio e viram um desfecho no futuro. Beleza? Antes de discutir, vamos falar sobre como que esse foco cai na prova do Einstein. Então, o que vocês precisam dominar dentro dos estudos epidemiológicos classificação para a prova do Einstein? Primeira coisa, o delineamento, de forma simples. Aqui a gente traz na nossa aula do intensivo, lembrando de novo, acessem aqui pelo QR Code para vocês olharem todas as informações acerca do curso e conseguirem também fazer um teste gratuito desse nosso curso que é tão direcionado para as provas de residência de São Paulo. Então, na prova do Einstein, eles não fogem nesse foco muito do padrão
que é mais comum de ser cobrado. Então, é uma questão clássica que descreve um estudo e pede para vocês qual é o delineamento correto. Pode ter alguma imagem, alguma tabela explicando os dados do estudo ou algo do tipo. Então, é aqui um foco que eles costumam colocar imagens. E eles pedem também, outra coisa que vocês precisam dominar, é o grau de recomendação dos estudos, que é um grau que indica o quanto que aquele estudo é recomendado de ser feito para que a gente consiga ter os resultados que a gente quer. Então, é uma forma da gente dizer o quanto que aquele delineamento de estudo é positivo, é bom, para a gente conseguir atingir um resultado que tenha muita significância estatística. Então, isso também é uma coisa que vocês precisam dominar, que costuma cair na prova do Einstein. O que vocês também precisam saber? Vocês precisam ter uma visão mais aprofundada dos ensaios clínicos, isso a gente aborda lá na nossa aula do intensivo. E outra coisa que vocês precisam saber, e aí olha de novo como o Einstein às vezes cobra uma coisa mais específica nesse foco também, pesquisa qualitativa. O que vocês precisam saber sobre pesquisa qualitativa? Entender o que é a pesquisa qualitativa e entender que a pesquisa qualitativa também é ciência. Explicando de modo bem geral para vocês, a pesquisa qualitativa é uma pesquisa que ela vem das ciências sociais e é uma pesquisa que ela não vai se basear em números. Não é aquela pesquisa que vai trazer exposição, desfecho e querer analisar ali se esses dois estão associados entre si. Não. A gente pode, por exemplo, numa pesquisa quant, identificar que as mulheres de determinada idade morrem mais durante o trabalho de parto. Mas a gente não tem muitas informações sobre como que é para essas mulheres isso, como que é o trabalho de parto para essas mulheres. A gente pode chamar, então, um grupo de mulheres de, por exemplo, 13 mulheres, 15 mulheres, não é um grupo, geralmente as pesquisas qualitativas não têm um número muito grande de participantes, e aí a gente pode fazer, por exemplo, entrevistas com essas mulheres para compreender o que acontece durante o trabalho de parto. E aí a gente vai compreender, por exemplo, que há uma violência obstétrica, muitas das vezes, uma peregrinação dessas mulheres no trabalho de parto até conseguir estar em uma maternidade que realmente aceite elas e elas assim conseguem ter o trabalho de parto. Então a gente vai conseguir ver todas essas especificidades que os números não conseguem mostrar para a gente. A gente vai ver por que elas estão em sofrimento, por que outros fatores que podem estar levando aquilo a acontecer. Isso é pesquisa qualitativa. É válido, tem ciência envolvida, tem metodologia envolvida e a análise não é uma coisa jogada para o alto e a gente tentando entender coisas aleatoriamente. Tudo tem métodos inclusive às vezes muito bem categóricos, óbvio, não mexendo com números em si, mas seguindo um passo a passo muito específico. Então, isso é pesquisa qualitativa. É só entrevista que é feito? Não, a gente pode fazer observação. Por exemplo, uma vez na faculdade eu participei de uma observação, que é uma observação que a gente chama de observação participante. A gente estava observando, querendo entender como que era as UTIs neonatais do hospital universitário lá de onde eu fiz faculdade. E aí a gente ia nas UTIs neonatais, a gente fazia tipo uma escala de pesquisadoras, e aí a gente ficava lá o dia inteiro, de manhã, de tarde e de noite, olhando como que as coisas funcionavam. Como era o ruído, se era tudo muito alto, de modo que isso era ruim para o bebê, se as equipes elas funcionavam de forma muito bem, se eles davam espaço para os familiares e tudo mais. Então, só a observação, que também é uma coisa que tem método, tem um roteiro estruturado de observação, também é um tipo de pesquisa qualitativa. Beleza? Então, isso aqui é uma palhinha para vocês sobre o que é isso, para vocês irem com essa mente aberta também para a prova do Einstein. Mas o que eu quero focar com vocês aqui hoje na Maratona da Aprovação é com relação ao delineamento dos estudos, e aí eu vou trazer alguns pontos específicos que eu sei que vocês confundem mais. Então, eu vou trazer um olhar para o estudo transversal, caso controle e estudos de coorte e o ensaio clínico também, que para o Einstein é bem importante. Então, o que é o estudo transversal? O estudo transversal é um estudo que ele tem essas três características aqui. Ele é um estudo chamado de observacional, então a gente está só observando, a gente não faz intervenção. Ele é individual, então quando eu estou olhando, analisando os meus dados, eu estou analisando esse dado de forma individual para cada participante. Então eu vejo, por exemplo, que aquele participante X, o fulaninho, ele tem tal característica e tal característica. O segundo tem essa e essa. E quando eu cruzo os dados, eu consigo cruzar de forma individual também. Eu não estou observando por um bairro, por uma população. Eu estou observando individualmente e analisando individualmente. O mais importante é a análise. E é um estudo que a gente chama de
que tem uma característica transversal. Então não confundam, o estudo transversal tem esse nome, então é o título desse tipo de estudo, também é chamado de estudo de prevalência, estudo de inquérito, mas ele também tem a característica de ser transversal. Um estudo que tem essa característica é um estudo em que exposição e desfecho são analisadas no mesmo momento. Então, eu estou vendo se aquela pessoa, naquele momento, ela fuma e tem doença cardiovascular. Eu não estou vendo se ela fumou no passado e evoluiu a doença cardiovascular no futuro. Eu não consigo avaliar isso. Geralmente, a gente faz um inquérito, faz um questionário, algo do tipo, e avalia naquele momento as características que aquela pessoa tem. Por conta disso, ele tem esse outro nome que é estudo de inquérito, porque geralmente a gente faz um inquérito ou um questionário, certo? Então a gente tem esse corte transversal no tempo ali daquela pessoa, tá? Esse é o estudo transversal. O estudo de caso-controle, por outro lado, ele também é observacional, não tem intervenção, ele também é individual, mas diferente do transversal, ele é um estudo que ele tem uma característica longitudinal. Então aqui eu estou observando exposição e desfecho acontecendo em momentos diferentes. Eu até posso observar, não, mas identificar que esses dados aconteceram, até posso identificar isso no mesmo momento. Eu posso, no mesmo momento, perguntar para o paciente o que aconteceu no passado dele, que geralmente é o que acontece mesmo nos estudos de caso-controle. Então aqui, o que eu vou fazer é que eu vou selecionar os pacientes a partir do desfecho, e aí eu vou olhar para o passado para identificar quais eram as exposições que esses pacientes tinham no passado. A chave do estudo de caso-controle é essa, eu seleciono os participantes a partir do desfecho. E aí, para não ficar só falando aqui no campo das ideias, trouxe esse esqueminha para ficar mais claro para vocês. Então, pensem numa pessoa normal, um paciente, o tempo dele vai, né, do passado para o futuro, né? Isso aqui é normal. Então, uma paciente, ela usou anticoncepcional lá no passado, e aí foi passando o tempo, ela adquiriu câncer de mama, ou não adquiriu câncer de mama. Esse é o tempo da paciente normal, tá? Então, a gente está indo lá do passado para o futuro. Mas aqui no caso controle, a gente vai ter um olhar do pesquisador para o passado. Então, o pesquisador está aqui, né? Esse é o presente, a mulher já tem ou não tem o câncer de mama, a mulher já adquiriu aquele desfecho, e aí a gente seleciona as participantes de acordo com esse desfecho. Seleciono mulheres com câncer de mama, seleciono mulheres sem câncer de mama, com e sem o desfecho, e aí eu olho para o passado e pergunto para essas mulheres se elas fizeram uso ou não de anticoncepcional no passado. Então, a partir disso, a gente faz os nossos cálculos, as medidas de associação, para identificar se esse fator aqui está associado a esse desfecho, se essa exposição está associada a esse desfecho. Beleza? Isso é o estudo de caso-controle. O estudo de coorte, coloquei ele em seguida justamente para trazer essas diferenças do coorte para o caso-controle, ele também tem as mesmas características. Ele é observacional, individual e longitudinal, igual o estudo de caso-controle. A diferença aqui é que o olhar desse pesquisador, ele vem da exposição para o desfecho. A chave aqui no estudo de coorte é que ele seleciona os participantes pela exposição, pessoas que tiveram a exposição e pessoas que não tiveram a exposição, e aí ele vê se no futuro houve a presença do desfecho, se elas adquiriram aquele desfecho. Vou trazer os esqueminhas também para vocês, para isso ficar bem claro e vocês não terem mais dúvidas. E aí, os estudos de coorte, eles são de dois tipos. A gente tem o que a gente chama de coorte prospectiva, também chamada de concorrente, e a coorte retrospectiva, também chamada de não concorrente, ou também de coorte histórica. Então, trouxe os esquemas desses dois tipos para ficar bem claro. O primeiro é a coorte prospectiva, que é a coorte mais clássica. Ela é aquela coorte que a gente vai acompanhando o paciente ao longo do tempo. Então, vejam como é diferente do que a gente viu lá nos estudos de caso-controle. Então, aqui o tempo do paciente está seguindo também da mesma forma, ele está indo do passado para o futuro, como não tem outra forma, é assim que acontece mesmo. Mas o olhar do pesquisador, ele também segue nessa mesma linha. Ele segue junto, o pesquisador segue junto da paciente em termos de temporalidade. Então, aqui, eles vão selecionar mulheres que usam anticoncepcional e mulheres que não usam anticoncepcional. Então, ele está selecionando os grupos a partir da exposição e aí eles acompanham essas mulheres para ver se no futuro elas vão desenvolver ou não o câncer de mama, que é o nosso desfecho. Significa que eles precisam estar de mão dadas com essa mulher o tempo inteiro, fazendo esse acompanhamento bem próximo delas? Não necessariamente.
a gente pode fazer, por exemplo, um questionário inicial para colocar essas mulheres nesses dois grupos, e aí 10 anos depois, 20 anos depois, a gente retoma esses questionários com essas mesmas mulheres, busca elas novamente para fazer a segunda parte do estudo para identificar se houve o desfecho ou não. Não preciso falar para vocês que é super difícil de fazer, os estudos de coorte prospectivos são muito difíceis, são geralmente muito caros e muito demorados para acontecerem, beleza? Mas isso aqui é um estudo de coorte prospectiva, esse especificamente seria demorado porque a gente precisa, né, de 10, 20 anos para ver se há essa correlação entre o uso de um medicamento e um desfecho, que é um desfecho tardio, mas pode ter casos de estudos de coorte que são mais curtinhos mesmo, né? A gente pode estar analisando, por exemplo, se a mulher ter tido zika na gestação fez com que o bebê tivesse microcefalia. O tempo é muito mais curto, né? O tempo ali de 9 meses ou menos ainda. Então, varia bastante as possibilidades aqui no estudo de coorte. Então, coorte prospectiva, o pesquisador, o olhar dele está indo do passado para o futuro junto do paciente. A coorte retrospectiva, essa que é a diferença. Percebam que o esqueminha aqui não mudou. A gente continua selecionando os participantes pela exposição, quem tinha uso e quem não tinha uso de anticoncepcional, e depois a gente avalia se houve ou não o desenvolvimento do desfecho, que era o câncer de mama. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é que o pesquisador, em termos temporais, ele não está lá no começo acompanhando as participantes. Ele está aqui no final, aqui no momento em que já aconteceu tanto o desfecho quanto a exposição. Só que ao invés do caso controle, em que ele vai selecionar as participantes por esse desfecho, não é assim, isso que ele vai fazer aqui. A organização é diferente. Então aqui o pesquisador, ele vai buscar no passado o histórico dessas mulheres e aí ele seleciona para cada um dos grupos a partir dessa coisa que aconteceu no passado, que foi a seleção que foi o uso ou não do anticoncepcional. Então primeiro ele olha para o passado, seleciona as mulheres nesses dois grupos, coloca elas nesses dois grupos e aí ele vê se atualmente no presente elas desenvolveram ou não o câncer de mama, que é obviamente uma coisa que aconteceu depois desse uso do anticoncepcional. Então, temporalmente, olhando para o tempo da paciente obviamente está indo do passado para o presente, mas o pesquisador ele tem que fazer esse olhar para o passado. E aí a diferença entre o coorte retrospectivo e o estudo de caso controle é que para o coorte retrospectivo, ele mesmo olhando para o passado, ele está seguindo da exposição para o desfecho, enquanto no caso controle, ele está seguindo do desfecho para a exposição. Fechou? Essa é a diferença, então, dos coortes para o caso controle. Por fim, trouxe o esquema para vocês do ensaio clínico. Então, o ensaio clínico, ele da mesma forma que o caso controle coorte, é um estudo que ele é individual também e ele é longitudinal. Porém, aqui a gente pode dizer que ele não é observacional, ele é intervencionista. Então, no estudo de ensaio clínico, a gente está fazendo uma intervenção na nossa população. Por exemplo, dando um medicamento para um grupo e para o outro não. Fazendo essas pessoas fazerem um grupo de atividade física e essa outra não. Então, aqui é uma intervenção que está sendo feita naquela população que a gente está estudando. Então, ele vai seguir um esqueminha parecido com o esquema ali do estudo de coorte, porque a gente começa, né, faz essa seleção dos participantes a partir da exposição e observa se aconteceu o desfecho. A diferença é que essa exposição aqui do estudo de ensaio clínico, ela é feita pelo pesquisador. A exposição nada mais é do que a intervenção. Então aqui a gente vai selecionar os participantes, coloca os participantes em um grupo e outros participantes no outro. Um grupo vai receber a intervenção, que é o que a gente chama de grupo intervenção, e o outro grupo vai receber um placebo ou um tratamento padrão, que é o que a gente chama de grupo controle. E aí a gente acompanha esses pacientes para identificar se eles tiveram o desfecho ou não no final. Fechou? Então, por exemplo, a gente poderia colocar, trazendo o exemplo lá dos anticoncepcionais, poderíamos colocar aqui um grupo para receber o anticoncepcional, outro grupo para não receber o anticoncepcional e avaliar no futuro se essas mulheres adquiriram ou não câncer de mama. Nada ético esse trabalho, né? Até porque não tem como a gente dizer para a mulher que ela tem que usar o anticoncepcional, porque vai que a mulher decide que ela quer começar a engravidar ou algo do tipo, mas enfim, seria para trazer o mesmo exemplo para ficar bem claro para vocês, tá bom? E aí, chegando já no final aqui da nossa aula, vamos relembrar então a nossa questão aqui desse foco da classificação dos estudos epidemiológicos. Então,
ele trazia um estudo em que as mulheres foram recrutadas, eram mulheres que tinham risco de obesidade, então elas tinham ali uma característica em comum, e aí eles sortearam essas mulheres para colocar em 2 grupos distintos que tiveram intervenções diferentes. Então eu tenho ali uma intervenção, ou um grupo recebendo uma intervenção e outro grupo recebendo uma outra intervenção. Ah, Marina, mas por que o outro grupo vai receber uma intervenção também? Não tinha que ser um placebo, receber nada? Não necessariamente. O meu grupo controle, ele pode receber, por exemplo, a intervenção que normalmente é feita. Então, eu posso dar um tratamento novo para o grupo intervenção e o tratamento padrão para o grupo controle, por exemplo. Aqui ele não deixou muito claro quais foram as 2 intervenções. Ele fala que teve exercício físico regular e dieta hipocalórica, então eu estou entendendo que um grupo recebeu a dieta e o outro grupo recebeu o exercício físico regular, e aí eles quiseram comparar essas 2 intervenções. Me parece que foi isso. E aí, depois de 30 dias, eles avaliaram o desfecho, que foi perda de peso. Então, claramente, a gente está diante aqui de um estudo que teve uma intervenção. Ele até fala aqui que eles receberam a intervenção. Então, ele já trouxe a palavra intervenção no enunciado. Por isso que essa questão era super simples e trazia aqui um ensaio clínico randomizado. Pessoal, chegamos ao final da aula. Não vou ainda para o slide final, porque vou relembrar para vocês aqui, ó, desse QR Code. Então, para saber mais sobre o nosso intensivo, para saber mais sobre o foco, todos esses focos aqui do Einstein, que na verdade eu trouxe 3, mas no intensivo a gente aborda 8 focos que são mais prevalentes da instituição, isso para cada uma das instituições de São Paulo. Então, para saber mais e realmente ter essa preparação focada e direcionada, acesse aqui esse QR Code para saber muito mais sobre o intensivo e fazer o teste gratuito. E é isso, pessoal, um prazer estar aqui com vocês, um forte abraço, tamo junto aí no final dessa caminhada, nessa reta final aí das provas de residência. A gente se vê nas próximas e até mais! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou o meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo, para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.